Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com videoaula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba na parte sobre o funcionamento da Câmara. Bom, agora vamos falar sobre as competências do presidente da Câmara. Compete ao presidente da Câmara o quê? Representar a Câmara em juízo ou fora dele. É ele quem representa a Câmara, a figura representativa da Câmara, dentro da Câmara, em juízo e fora dela. Também dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Ele que está à frente, ele que dirige, executa, administra, disciplina os trabalhos que envolvam ali a parte legislativa e administrativa da Câmara. Ele que interpreta e faz cumprir o regimento interno, que é aquele documento que organiza, né, os trabalhos da Câmara. Também promulga as resoluções e decretos legislativos, né, faz com que tenha efeito as resoluções e decretos legislativos. Também promulga as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. Essas leis com sanção tácita é quando o prefeito ele não se manifesta. Ele tem um prazo para poder se manifestar, para sancionar ou não um projeto de lei, né? Mas ele não se manifesta. Então o que acontece? Esse silêncio importa em sanção tácita. Em sanção é como se ele concordasse. O silêncio dele é como se ele concordasse com aquilo. Então o presidente da Câmara vai promulgar essas leis em que o prefeito não se manifestou, né? Que teve o silêncio ali do prefeito, ou aquela situação em que o veto do prefeito tenha sido rejeitado pelo plenário. Também compete ao presidente da Câmara fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Então, fazer com que essas leis, esses decretos legislativos, essas resoluções que tratam de questões internas, os atos da mesa, eles sejam publicados. Também autorizar as despesas da Câmara. Também representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Então, o que representa a Câmara em relação a alguma inconstitucionalidade da lei, né? Ou seja, uma parte da lei que está indo contra a Constituição, quem representa a Câmara em relação a isso, a decisão da Câmara em relação a isso, é o presidente da Câmara. Também solicita por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Tá? Então, o presidente da Câmara é quem solicita essa intervenção do município nos casos que sejam admitidos, tá? E aí tem que ser por decisão de maioria absoluta da Câmara. Também é o presidente da Câmara que apresenta ao plenário até o dia 10 de cada mês o balancete referente ao mês anterior, devendo ainda efetuar sua publicação no jornal de circulação no município. Esse balancete é um documento que vai mostrar ali o saldo em relação aos gastos, em relação às contas, nesse período. Bom, vamos falar agora do processo legislativo e essa parte ela é bastante cobrada em prova, tá? O processo legislativo municipal compreende a elaboração de quais documentos? Emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Cai muita questão sobre essa parte, perguntando qual é a exceção, quais são os documentos que fazem parte do processo legislativo municipal. Cai muita questão sobre emenda à lei orgânica, então bastante atenção aqui. Vamos começar falando das emendas à lei orgânica. Bom, a emenda à lei orgânica, ela acontece mediante a proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal e também mediante a proposta do prefeito, ok? Tá, então, quem pode requerer uma emenda, solicitar uma emenda à lei orgânica, uma incorporação de informação à lei orgânica?
a Câmara Municipal, pelo menos no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, e o prefeito. Tá? E aí essa proposta, estamos falando da proposta, não quer dizer que será aceito, tá? Então quem é que propõe? A Câmara e o prefeito. A Câmara no mínimo 1/3 e o prefeito. Aí essa proposta, ela será votada em 2 turnos e entre um turno e outro terá um intervalo de 10 dias. E será aprovada por 2/3 dos membros da Câmara para que, de fato, ela seja aceita. E uma vez aceita, ela será promulgada no respectivo número de ordem, vai seguir ali a ordem de tramitação. Vale dizer também que a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município, porque ali, nessas situações, as prioridades são outras, tá? Então não é o momento para você emendar a lei orgânica. Bom, e agora falando das leis complementares, né, que também fazem parte desse processo legislativo. Bom, as leis complementares, assim como as leis ordinárias, vale dizer que a iniciativa das leis complementares e também das leis ordinárias cabe a qualquer vereador, à comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, tá? Então, os cidadãos de Mangaratiba podem iniciar um projeto de lei, enviar para a Câmara, desde que esse projeto ele represente, ele tenha ali uma representatividade em relação à população, ao eleitorado de Mangaratiba. Falando especificamente das leis complementares, elas somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta de votos dos membros da Câmara. E só para vocês lembrarem que a maioria absoluta é a metade mais um de todos os membros da Câmara. Então, para você contabilizar essa metade mais um, você considera todos os membros da Câmara, inclusive os que não estão presentes naquele instante ali. Diferente da maioria simples, para você fazer a contagem de votos, você considera apenas os que estão presentes. Então, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. E quais serão as matérias das leis complementares? O Código Tributário do município, que fala sobre a questão dos tributos, taxas. Também o Código de Obras do município, né, que fala sobre, orienta um planejamento ali em torno de construções, em torno da questão do ordenamento de edificações. Temos também o Código de Posturas, que é matéria de lei complementar também, que tem ali um conjunto de regras que vão falar sobre questões, quais são as condutas que você que você tem ali como sendo conduta em termos de obrigatoriedade daqueles que residem no município, que eles devem seguir, que eles devem executar para estar de acordo com a postura e com a lei esperada do município. Então disciplina várias questões, como o uso do espaço público, questões envolvendo funcionamento de atividade, funcionamento do comércio, também questões de produção de ruído. Também a matéria de lei complementar, a lei instituidora do regime jurídico e do regime previdenciário dos servidores municipais, tá? Então aqui está falando do regime jurídico dos servidores municipais, que é o Estatuto dos Servidores, que nós estamos inclusive estudando aqui no canal, e o regime previdenciário. Ambos são matérias, né, de lei complementar. Também a lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. Também a lei de estruturação administrativa, que trata de questões envolvendo a estrutura administrativa do município, né? Questões envolvendo como é que se estrutura a administração pública em termos de setor, né? Fala sobre questões envolvendo os princípios, os processos administrativos, auditorias, controle interno. Também matéria de lei complementar, a lei de criação de órgãos, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações. Então, além do regime jurídico dos servidores, também as leis que criam os órgãos e as entidades da administração pública indireta. E também a lei de criação de cargos, empregos ou funções públicas, também matéria de lei complementar. E a lei que institui o plano diretor do município, regulando inclusive o zoneamento e o parcelamento do solo urbano. O plano diretor é um instrumento muito importante de ordenamento do solo urbano. Então, a lei complementar, ela institui o plano diretor, é matéria, né, de lei complementar. Bom, são de iniciativa do prefeito as leis que disponham sobre o quê? Sobre a criação, transformação ou extensão de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, matérias que envolvam criação de cargos, extensão de cargos, que sejam de administração pública direta ou ainda a administração pública indireta a nível de autarquia, ou ainda o aumento da sua remuneração, é de iniciativa do prefeito. Tudo isso é muito questionável, né?
Também servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, questões envolvendo os servidores de modo geral, né? E aí tem a parte do regime jurídico, preencher cargo, a estabilidade dos servidores, a aposentadoria dos servidores também são leis de iniciativa do prefeito. Também criação, estruturação e atribuições de secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgãos de administração pública. Então, o prefeito que vai dispor sobre leis que envolvam a criação de uma secretaria, Secretaria do Meio Ambiente, secretaria que trabalhe com questão ali da infância e juventude, Secretaria da Mulher. Então, essas secretarias, departamentos, diretorias, quem cria, estrutura é o prefeito. E também são de iniciativa do prefeito as matérias orçamentárias, leis que tratem sobre matéria orçamentária e que autorizem a abertura de créditos, tá? Então, também, isso também é uma competência do prefeito, matérias que envolvam a questão orçamentária, a questão do dinheiro público. Aí ele coloca aqui uma exceção, né, com exceção do artigo 63, inciso 3º dessa lei orgânica. A gente falou desse artigo 63, desse inciso 3º, que ele falava de apresentar projetos de lei sobre crédito suplementar especial como sendo uma atribuição da mesa da Câmara, tá? Então ele coloca aqui como sendo uma exceção, uma ressalva, porque é uma competência da mesa da Câmara tratar sobre essa questão, né, de apresentar projetos de lei sobre abertura de crédito suplementar ou especial. Então, as leis que disponham sobre matéria orçamentária, que autorize a abertura de crédito e também conceda auxílios e subvenções, são de matéria do prefeito, são de iniciativa do prefeito. Bom, e é de competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa de leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial de consignações orçamentárias da Câmara. Então, autorizar abrir créditos suplementares ou especiais para tratar de questões envolvendo a própria Câmara, consignações orçamentárias da própria Câmara e também a organização de serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Então, organizar os seus próprios serviços, criando, fazendo com que um cargo deixe de existir, transformando um cargo, estabelecendo remuneração. Isso também é uma competência exclusiva da mesa da Câmara, tá? Então, é uma competência exclusiva da mesa da Câmara. Vale dizer também que o prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Uma vez solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre essa proposição, contado da data que ela recebeu essa solicitação. Então, tem um prazo, né, para a Câmara se manifestar em relação a essa solicitação. Esgotado o prazo previsto, né, esses 45 dias, e a Câmara não deliberou, não decidiu sobre isso, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando essas demais proposições, tá? Até que seja decidido em relação a essa questão. Então, a Câmara não se manifestou, a proposição ela vai ser incluída na ordem do dia, até que ela seja, de fato, analisada e votada. Bom, e uma vez aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Ou seja, uma vez que o prefeito ele concordar, né, com esse projeto de lei, ele vai sancionar, ele vai aprovar esse projeto de lei. Mas vale dizer também que o prefeito ele pode considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao interesse público, aí ele pode vetar esse projeto, total ou parcialmente. Tá? E ele faz isso dentro de um prazo que são 15 dias úteis, já contado o dia que ele recebeu. E aí a apreciação do veto do prefeito, que considerou inconstitucional uma parte daquele projeto, ou o todo daquele projeto, será feito dentro de 30 dias pelo plenário. Vai ser discutido aquele veto. Não quer dizer que o prefeito vetou que pronto, acabou, não tem discussão. Não, ele vetou e esse veto ele vai ser uma pauta de discussão. Vai ser discutido pelo plenário dentro de 30 dias, a partir da data que ele recebeu, em uma só discussão e votação. E aí o plenário vai fazer um parecer considerando se vai aprovar ou vai rejeitar esse veto do prefeito, pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Então a votação tem que ser por maioria absoluta para poder rejeitar esse veto do prefeito, tá? Não pode ser 1/3, 2/3, não, maioria absoluta. E aí o veto, uma vez rejeitado,
ele será enviado ao prefeito para promulgação, não vai ter jeito, o prefeito não tem jeito, não vai ter como reverter isso. Se o veto dele foi rejeitado, foi negado por maioria absoluta dos membros da Câmara, só cabe a ele aceitar. E aí ele vai ter que promulgar desse jeito mesmo, concordando ou não. Ah, mas e se o prefeito não promulgar essa lei? Como é que faz? O que acontece? Se acontecer essa não promulgação da lei, no prazo de 48 horas pelo prefeito, quem vai autorizar isso será o presidente da Câmara, que vai ter que fazer pelo prefeito essa promulgação em igual prazo, ou seja, dentro de 48 horas. Bom, e os projetos de resolução? A gente falou aqui que o processo legislativo, né, ele também compõe o processo legislativo, as resoluções e os decretos legislativos, além das emendas à lei orgânica e as leis complementares e ordinárias, né? Então temos as resoluções e decretos. Só para frisar aqui, as leis ordinárias, elas vão tratar de assuntos de interesse geral, tá? São leis que vão tratar de políticas públicas, questões envolvendo os poderes, questões gerais, diferentes das leis complementares. Porque a lei complementar, ela tá ali, ela existe para poder complementar uma informação, para poder fazer com que uma informação ela fique mais clara, que um assunto ele seja mais detalhado, regular algum assunto mais específico. E aí agora falando das resoluções e decretos legislativos, né, o que nos fala aqui a lei orgânica? Que nos casos dos projetos de resolução e também os projetos de decreto legislativo, será considerado concluída a deliberação com a votação final, a elaboração da norma jurídica que será promulgada pelo presidente da Câmara. A resolução ela faz parte desse processo legislativo e está mais relacionada à questão de disciplinar assuntos internos, de interesse internos ali da Câmara Municipal, por exemplo. Então a resolução ela vai ser decidida mediante uma deliberação. E o decreto legislativo ele já tem ali uma relação com o Poder Legislativo. Ele é de competência do Poder Legislativo. É a Câmara Municipal que vai se manifestar em relação a esse decreto. E vai regular ali questões, matérias pertinentes ao Poder Legislativo. Então os projetos de resolução irão dispor sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privada, tá? Então o que for projeto de resolução, questões internas, organização interna da Câmara. Projeto de decreto legislativo, questões que sejam privadas da Câmara, competência privada da Câmara, privativa da Câmara, que são referentes aos demais casos que não os que competem à resolução. E aí quem promulga esse projeto, né, de decreto legislativo e de resolução será o presidente da Câmara. Vale dizer também que a matéria constante de projeto de lei que foi rejeitado somente poderá ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante propostas de maioria absoluta dos membros da Câmara. Tá? Então, a matéria foi rejeitada. Será que eu posso tentar de novo? Então, a proposta tem que ser aceita pela maioria absoluta dos membros. Tá? Na mesma sessão legislativa tem que passar por esse aceite. E em relação à iniciativa popular? Lembra que eu falei que o povo, que o eleitorado, que a população de Mangaratiba pode subscrever um projeto de lei e enviar para a Câmara? Pode sim exercer, né, o seu poder, né? Lembra que o poder advém do povo, né? Então pode exercer diretamente esse poder. Como? Fazendo parte do processo legislativo, elaborando o projeto de lei. E aí, esse projeto de lei tem que ser devidamente articulado e subscrito por no mínimo 3% do total do número de eleitores do município. Esse número varia de lei orgânica para lei orgânica. Tem lei orgânica de outros municípios que fala que é no mínimo 1%, tem outras que falam que é no mínimo 5%. Na lei orgânica desse município de Mangaratiba é no mínimo 3%. Então gravem, memorizem isso, porque isso é cobrado em prova. Então o eleitorado pode enviar um projeto de lei? Pode, mas ele tem que ser representativo. Ele tem que ter pelo menos ali o aceite de 3% do total de números de eleitores do município de Mangaratiba. Vamos fazer uma questão para a gente estar fechando esse vídeo. Lembrando que já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática, tem como os promocionais contendo outras temáticas também. Vale muito a pena, vocês estudam a teoria comigo e ali vocês exercitam, fazem questões. É uma ótima forma de você treinar, beleza? Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Tem também os cursos
cursos direcionados ao cargo de inspetor escolar. Esse curso ele tem os conteúdos específicos e tem também um curso com os conteúdos comuns, contendo videoaulas, né, organizadas em módulos para alguns cargos, professor 1, professor 2, psicopedagogo, secretário escolar, beleza? Então os links também estão na descrição desse vídeo, se for do seu interesse, esse conteúdo mais organizado, né, com os módulos na plataforma da Hotmart. Você pode estar acessando os links aqui na descrição do vídeo e também pode estar acessando através do Instagram do canal, com @ensinação, beleza? Então vamos à questão. De acordo com a Lei Orgânica do município de Mangaratiba, a emenda à Lei Orgânica será votada. Bom, nós vimos isso e isso é amplamente cobrado. Gente, isso é muito cobrado, tá? A emenda à Lei Orgânica tem que saber qual é o mínimo para poder requerer a Lei Orgânica, quanto que tem o intervalo entre uma sessão e outra de votação. Também tem que saber o mínimo para você aceitar de votação da Câmara para poder aceitar essa emenda. Isso é muito importante, tá? E aí lembra que a emenda à Lei Orgânica, a proposta da emenda pode acontecer por requerimento de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e pelo prefeito. E aí a análise, se você aprova ou não essa emenda, vai acontecer por uma votação em 2 turnos, com intervalo de 10 dias entre um turno e outro, e a aprovação dessa emenda tem que acontecer por no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Questão objetiva, não tem o que ficar analisando o erro de alternativa aqui, tá? Você tem que saber, são dados objetivos. São 2 turnos, intervalo de 10 dias entre um e o outro, aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. Letra A é a correta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba. Tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba. Também tem playlist de português, simulados de português direcionados para a Banquian. Tem também playlist de educação direcionados para a Banquian. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.